Você sabe por que a Bíblia nos diz que temos que ser santos para herdarmos a vida eterna? Já explico. Um dos maiores erros que nós, cristãos, cometemos continuamente é imaginar que existe alguma semelhança na forma como pensamos e agimos com a forma que Deus pensa e age. Verso. Porque os meus pensamentos, hebraico, mashvah, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, hebraico, der, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus, hebraico, shamaim, são mais altos do que a terra, hebraico, eretz, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Essa verdade se aplica em especial à justiça divina. O nosso senso de justiça compara com o de Deus, da mesma forma que a pequena claridade de uma vela se compara com o brilho ofuscante do sol do meio-dia. Muitos não levam a sério os avisos do Senhor quanto à obediência à sua santa palavra. É por causa deste grave erro que milhares entre nós ficarão horrorizados quando muito em breve ouvirem de Cristo que, embora imaginassem fazer parte dos eleitos do Senhor, na realidade, Jesus nunca os conheceu. Por que Jesus não os conheceu? Porque eles apenas professaram amor a Ele, mas na prática não o amaram, pois ignoraram a sua ordem, grego endoli, de morrerem para o eu e viverem apenas para o Senhor. Verso. Se me amardes, grego agapao, guardareis, grego tireo, os meus mandamentos, grego endoli. João 14, 15. Mantiveram as suas vestes contaminadas com os prazeres do mundo, Apocalipse 3, 4. Não se santificaram. E sem santificação, ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. A reação dos serafins diante do trono de Deus. O profeta Isaías viu os serafins que diante de Deus nunca param de proclamar a sua santidade. Verso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Hebraico, Kadosh, 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 Adonai Sebaot. A terra toda está cheia da sua glória. Isaías 6, de 1 a 3. Sem dedicar muito tempo falando sobre esses magníficos seres angelicais, quero apenas ressaltar o fato de que Isaías menciona que na presença de Deus
Eles cobrem o rosto e pés, pois mesmo sendo eles seres puros e perfeitos, a grandiosidade da santidade de Deus é tamanha que não se consideram dignos de se exporem ao Senhor, encobrindo então partes do seu corpo. Salmo 148, de 1 a 5. A impossibilidade de ficar na presença de Deus sem a santidade. Em uma outra situação, agora, aqui na terra, 2 vezes, uma para Moisés e uma para Josué, o Senhor alertou que suas sandálias deveriam ser tiradas ao se aproximarem da sua presença. Deus permitiu uma aproximação temporária a estes 2 dos seus servos, mas ao dizer, tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, Êxodo 3:5 e Josué 5:15, deixou bem claro que nada que tenha estado em contato com aquilo que é impuro será permitido no mesmo solo em que Deus se encontra. De fato, uma aproximação de Deus sem a santidade nos causa tanto pavor que quando na visão dos serafins Isaías ouviu as vozes dos seres, ele teve a certeza de que não sobreviveria. Verso: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6, 5. Vale a pena mencionar que esse mesmo sentimento de indignidade, de pequenez diante da santidade do Senhor, foi expressa pelo apóstolo Pedro frente a Jesus. Verso: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Grego, amartolos. Lucas 5, 8. Deus e a impureza dos nossos lábios. O profeta Isaías sentiu que certas palavras que ele usava no seu dia a dia e o fato de ouvir as conversas das pessoas com quem ele convivia causaria a sua destruição, devido à pureza das vozes vinda do trono. Sua boca não era santa, e foi necessário um dos serafins tocar-lhes os lábios com uma brasa viva do altar, para que ele pudesse continuar na presença de Deus. Verso: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Isaías 6, 7. O nosso contato voluntário com os impuros. Queridos, sem santidade, sem que abandonemos as impurezas deste mundo, não seremos permitidos acesso à morada do Senhor. Mais adiante, no capítulo 35, esse mesmo profeta viu o tipo de pessoas que seguiriam rumo ao trono. Verso: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Dos que caminham por ele, até mesmo os simples não se perderão. Isaías 35, 8.
Na sua visão dos serafins, observe que Isaías se viu consumido não apenas pela impureza da sua própria boca, mas também pelos lábios sujos das pessoas com quem ele convivia. Nos tornamos cada vez mais imundos aos olhos de Deus, à medida que voluntariamente nos associamos com tudo aquilo que não é santo. O que falamos, o que ouvimos, o que vemos, o que tocamos, toda a sujeira com que intencionalmente entramos em contato será a causa da nossa destruição. Jesus e a brasa viva do altar. A brasa viva do altar, na visão, representa o sangue purificador de Jesus. O profeta agora estava limpo diante do Senhor. 1 João 1,7. Mas note que Deus quis que Isaías se conscientizasse da sua condição de impuro antes de perdoar as suas iniquidades e lhe enviar como mensageiro do Senhor. Verso. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Não podemos ser luz para o mundo quando nós mesmos amamos as trevas. O sangue de Jesus só é aplicado naquele que se dispõe a um viver santo, naquele que ama a luz e odeia as trevas. Verso. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12:46. Em outras palavras, o cristão que cede aos desejos da carne e se mantém em contato com as impurezas do mundo para satisfazer ao eu, está recusando a luz que lhe foi enviada e preferindo a escuridão. Esse é o significado das palavras de Jesus a Nicodemos. Verso. E o julgamento é este: a luz, grego phos, veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas, grego skotos, que a luz, porque as suas obras, grego ergon, eram más, grego poniros. João 3:19. Amados, terminarei por aqui, mas o Senhor permitindo, continuarei esta série de 5 vídeos descrevendo em mais detalhes a santidade de Deus e por que é exigido de nós sermos santos assim como Ele o é, para que muito em breve possamos compartilhar da mesma morada. Sim, pois esta é a nossa grande esperança. E para isso temos nos empenhados, conforme Jesus nos disse: eu vou para vos preparar um lugar. João 14:2. Você encontra todos os nossos estudos no nosso canal, página ou site marcosdasilva.org, estudos.org ou graça.org. Graça sem o cedilha e org, sem o BR. Vamos nos encontrar no céu? Espero que sim.